Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso intervalo. Retomamos com a nossa programação aqui no nosso primeiro dia da Longevidade Expo mais Fórum. Mas antes, eu gostaria de agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. São eles Sebrae, Silver Week, Prefeitura de São Paulo, Banco Safra, Prevent Senior, EMS, Tramontano Saúde, Banco Itaú, Itaú Viver Mais, Surf, Tena, Molico, Multigold, Jolive, Grupo Comolote e além do apoio institucional do governo do estado de São Paulo. Agradecemos também aos mais de 20 parceiros de conteúdo que nos ajudaram a construir essa maravilhosa programação e as empresas e entidades que participam dessa exposição como um todo. Para retomar a nossa programação com um painel que tem como curadoria da Agem 2.0 e Ativem e longevidade sobre tecnologia e Daton Viagem. O que os mais 60 mais querem? A apresentação indicará tendências, desejos e necessidades da população 60 mais sobre turismo e lazer. Mas quem vai explicar melhor aqui é Sérgio Duque Estrada, embaixador da Agem 2.0 na América Latina e CEO da Ativem, Inovação e Longevidade. Chamo também aqui Dr. Egídio Dória e o senhor Davi Venâncio, especialista em diversidade da CVC. Sejam todos bem-vindos. Eu acredito que temos um vídeo para rodar antes, é isso? Vamos lá, vamos a ele. Super importante a gente participar de um evento como esse, tratando-se do tema de longevidade, justamente porque a gente está olhando para o futuro. A gente busca soluções complementares, olhando para todas as intersecções, né? Então é super importante também que a gente tenha essas pessoas nas nossas lojas, olhando para o atendimento, olhando para toda a experiência. Neste evento chamado o Ideaton Silver, na sua primeira edição, com foco em viagem, para ouvir essas pessoas. Quais são os seus desejos, quais são as suas necessidades, quais são os seus propósitos. A CVC é um parceiro desde a nossa primeira campanha de combate e conscientização ao preconceito pela idade ou idadismo, Sou Mais 60, e mais uma vez a CVC ratifica a sua posição em tentar contemplar essa população que está cada vez mais representativa em nosso meio. Acho que esse público merece uma comunicação específica. Penso que é necessário também adequar a oferta, que passa por questões, por exemplo, como alimentação, hospedagem, transportes, adequadas, direcionadas às necessidades desse público, que muitas vezes tem uma série de restrições, né, médicas, alimentares, de mobilidade. E esse evento acaba representando essa oportunidade. Conhecer a partir do que as próprias pessoas têm a trazer, das suas experiências. Longevidade ou senioridade é um pouco o resultado da experiência de vida. E a gente, à medida que vai vivendo, também vai ficando lentamente, progressivamente, mais sábia. E o que significa ser mais sábia? Aprender a viver. É isso. A importância é a expectativa de vida, de você estar melhorando, de você ter condições de viver bem, de você ter uma boa saúde, pensar bem, ter oportunidade de viajar, conhecer pessoas novas, você conhecer novas experiências, realizar seu sonho. É um público que busca personalização, que busca experiência, e é super importante que a gente ouça esse público. É um público também que acompanhou a história da CVC nesses seus 50 anos e construíram suas histórias junto com a gente. E essa é mais uma forma de aproximar a pessoa dos seus sonhos, eternizando memórias. Obrigado. Boa tarde. Que bom ter vocês aqui. Estou muito contente com a presença de tantas pessoas que eu conheço. E o Ideaton é o resultado
de um trabalho que nós fizemos de tentar identificar os principais temas de interesse da população 60+, sobre a ótica das suas necessidades, dos seus desejos. E nós começamos com o tema viagem, porque durante a pandemia nós todos ficamos enjaulados, né? Ficamos ali em nossas casas, tivemos que vencer várias barreiras, como a questão tecnológica, que nos ajudou muito, mas de início foi, sem dúvida alguma, algo difícil, né? Difícil, que mexeu com a cabeça de muita gente. E numa pesquisa que nós fizemos durante a pandemia, chamada Bússola 60+, essa pesquisa feita com 2 outros parceiros, é preciso que eu diga isso, com a Raízes e com a Senior Lab, né? Essa pesquisa revelou que uma grande vontade era viajar, era poder, ao final da pandemia, viajar, conhecer outras coisas. O que coisas? Que horizontes? O que os 60+ efetivamente queriam e querem? Né? Eu falo na terceira pessoa, mas eu poderia falar o que nós queremos, né? Os 65, então acho que já estou ali com a carteirinha. Então, esse é o resultado, né? E eu chamo rapidamente também o Egídio Dória, da USP, que é nosso parceiro e nosso sócio na Ativem, também é diretor do Aging 2.0. Aliás, chamo vocês para irem depois ao nosso stand, é o stand 75 aqui da feira, que ele está lá, nós estamos concentrados nas questões de tecnologia. Tá? E aqui também nós vamos ver que algumas das recomendações têm a ver com tecnologia também. Então, Egídio, por favor, onde é que você está? Ah, tá aí. Nossa, onde é que está o Egídio? Onde é que está invisível. O Egídio? Já estou envelhecendo e ficando invisível. Não, boa tarde a todas, a todos. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Então, no dia 24, me perguntaram qual seria o perfil da população 60+. E eu comecei falando que não existe um perfil. São inúmeros perfis. Mas nós vimos nesse Ideaton algo em comum, que é o desejo de ter uma qualidade de vida. E o desejo de se fazer ouvir. Não deixar que o outro determine o que você quer, mas efetivamente mostrar o que você quer. E nós vimos ao longo das várias equipes, das 8 equipes de Ideaton, como era necessário a priorização de você se fazer ouvido, de ter viagens que fossem condizentes com seus desejos, de ter uma qualidade do atendimento, uma qualidade de recepção, para que você conseguisse aproveitar bem essa viagem. E romper os estereótipos de que a pessoa mais velha só quer uma viagem mais calma, mais tranquila, uma estação de águas, pode até ser, mas que ela quer outra coisa também. Ela quer se divertir, ela quer conhecer pessoas, ela quer confraternizar, ela quer aprender coisas novas, ela quer viver. Então, como dizia Simone de Beauvoir, envelhecer é viver. E nós não podemos perder esse preceito na nossa cabeça. Nós estamos envelhecendo, mas estamos vivendo. E podemos viver cada vez com uma qualidade melhor, o que infelizmente ainda não existe, mas estamos lutando para isso. E um passo inicial é romper com esses estereótipos, romper com essas imagens que a sociedade, que as pessoas e que nós próprios temos do nosso envelhecer. É só no momento que a gente percebe o envelhecimento de um aspecto de uma forma positiva, com suas limitações, mas também com seus aspectos que nos fazem evoluir como ser humano, é que a gente vai conseguir realmente viver a complexidade desse processo. Porque, como diz, envelhecer é muito bom, porque a outra oportunidade, a outra opção não é tão boa assim. E todos nós gostamos muito de viver. Então, vivamos bem, vivamos com qualidade de vida. E é isso que a gente conseguiu mostrar nesse primeiro Ideaton focado em qualidade e lazer. E muito obrigado pela participação de todos hoje aqui. Você agora vai chamar. Né? Você vai ter. Você tem que passar aqui isso. Eu? Nós vamos agora fazer a apresentação das ideias de cada um dos grupos, antes de nós aí depois sabermos, porque eles próprios, só para que vocês saibam, os grupos, eles depois, ao final, votaram nas suas próprias ideias. Então, não foi um trabalho onde nós tivemos um grupo de fora votando nas nossas ideias. Então, fomos nós mesmos que votamos nas nossas ideias. Então,
Vamos aí, Egídio, passar. Esse é o Ideaton, né? Então, Isso tem que não é passar o limitação próximo. tecnológica, que isso aqui é novo e está difícil. Ah, então passa aqui, eu entendi que era aqui. Ah, obrigado. Então, como o Sérgio falou, o Ideaton Silver foi o primeiro de uma série que ocorrerá de uma forma frequente ao longo dos anos. Nós focamos dentro dos 8 desafios que chamamos de oportunidades do Age 2.0, na questão de qualidade de vida e lazer, com foco especial em viagem, já que foi um dos maiores desejos da população 50+, mostrado na pesquisa Bússola 60+. Então, essas foram as equipes que foi escolha do nome partiu deles, obviamente. A Voz do Silêncio, Comfort Senior, Fênix, Juntos Sonhamos Mais, Silver Tour, Torcedores, Tour 60+, e Vovó Neuza, em homenagem à nossa vovó Neuza, que está sentada ali e que é uma diretora honorária do Age 2.0 e da Ativa. Levanta aí, Neuza! Neuza é um dos nossos exemplos de envelhecimento saudável, de envelhecimento ativo. Estava lá presente no dia 24, das 8 até as 6 da tarde, né, Ari? Fez parte do grupo do Ari. Então, a primeira equipe foi a Voz do Silêncio. Nós vamos chamar, cadê? Quem está aí? E aí eu vou chamar um representante da Voz do Silêncio. Pode vir mais até, mas só um fala. Bom, mas a Elizabeth está ali. Não querem vir falar? Não tem Elizabeth problema. é essa aqui, que fez no dia o pitch dela. Você tem 2 minutos para falar o seu pitch das ideias. Pode. É pitch de startup aqui. A cola está ali também, se você quiser olhar. Botei a cola. Mas leia como você achar mais fácil. Você ficar melhor. Tá? Boa tarde a todos. O meu grupo era composto por mim, Elizabeth, a Adriana, que está aqui, a Leila, a Zilda e a Opásia, que não puderam comparecer hoje, e o nosso mentor era o Adriano. Tá? Nós escolhemos fazer a nossa ideia foi, toda vez que um idoso vai fazer uma viagem, ou tem um sonho, não importa qual o motivo, ele vai a uma companhia de turismo ou uma empresa e ele recebe um pacote pronto. Esse pacote nem sempre atende todas as necessidades. Muitas vezes ele volta frustrado. Então, o que a nossa ideia era? O idoso ir até as empresas apresentando as ideias deles, o que ele precisa, o que é necessário, para que ele tenha uma viagem confortável. Acessibilidade de hospedagem, viagens, avião ou ônibus, ele quer uma alimentação saudável, ele quer um guia que acompanhe ele até o fim e que saiba lidar com a população 60+. Porque, às vezes, ele chega num lugar e não tem um guia apropriado. E que, se possível, esse guia tenha conhecimento básico da língua ou país que eles vão viajar, se não for o Brasil. Então, essas seriam as principais. Mas todas as outras ideias que os outros grupos apresentaram também se enquadram aqui. Então, como a gente pode viabilizar isso? A empresa tem que escutar o idoso. Como que ela vai fazer essa escuta? Pode ser por uma planilha, pode ser por um aplicativo, não importa. Aí ela recebe um feedback do que ela precisa fazer. Qual é a parte da empresa? Customizar um pacote de viagem com todas essas ideias, aí treinar o seu pessoal, se não está treinado para trabalhar com 60+, e depois eles pegam e customizam uma viagem. Feito isso, fazem reunião entre os grupos e as pessoas trocam ideias, se conhecem, fazem a viagem. Ótimo, a viagem deu certo? Tudo bem. Teve algum imprevisto? Vamos tentar resolver lá mesmo e, com o grupo, mudar alguma coisa na viagem. Volta, o que é importante?
o que deu certo, o que deu errado, o que deu mais ou menos, o que nós podemos melhorar. Para a empresa e para você. Com isso, o que nós temos? Nós vamos ter a empresa escutando o coração do idoso, e o idoso escutando o coração da empresa. Junto, eles conseguem fazer o quê? Eles conseguem fazer com que a realidade suplante o sonho da viagem. Essa foi a nossa ideia. Obrigada. Segundos. 30 segundos. Importante... Quê? Sim, importante o conceito do senhor no século XXI. Ele quer ser protagonista, autônomo e tomar assim, viver uma viagem plenamente. Ou seja, até aprender uma língua que vai ser usada na viagem antes, para ele ter um desfrute completo dessa viagem. E a Adriana, ela, por acaso, ela também dá aulas de português e espanhol e faz todo um treinamento de energia e de inglês, desculpa. Não, é que ela é argentina, mas está no Brasil, então é inglês e espanhol. Já fiz aqui a propaganda da Adriana. A próxima equipe, sempre com 2 minutos para o pitch, é a Comfortsinho. Tem algum representante da Comfortsinho aí? Então, a Comfortsinho, ela partiu de uma persona que teve um grande problema quando ela tentou realizar o sonho dela de viagem, que era passar uma semana com a família em Sauípe, no resort em Sauípe. E o que seria o sonho transformou-se no pesadelo, porque nada no resort estava adaptado para essa pessoa. Então, ela viu que o resort não tinha um banheiro adequado para ela, não tinha uma acessibilidade adequada. Então, a proposta da Comfortsinho foi de programas com um olhar para os 60+, e que atendam realmente às necessidades dos 60+. Um diferencial no planejamento, na proposta de viagem, em atender todos esses requisitos que eu falei previamente, desde o transporte até a questão do banheiro adequado, até a questão de uma alimentação adequada. Então, viajar com planejamento traz tranquilidade e torna a viagem inesquecível. A terceira equipe a apresentar foi a Fênix. Tem alguém, algum representante da Fênix? A Márcia? Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, o nosso grupo focou, como já foi dito, no protagonismo do idoso ou na elaboração da sua viagem. E o que mais a nossa persona reclamou foi do atendimento durante a venda. A pessoa foi discriminada na hora da oferta, porque a pessoa, sem saber se ela tinha ou não o dinheiro para pagar a viagem que ela tinha escolhido, simplesmente tripudiou em cima dela. Ela saiu, foi para uma outra agência e comprou um pacote praticamente o dobro do valor que ela queria, uma viagem internacional. Então, o que ficou claro para a gente? Que a gente precisa, não importa o canal de venda, não importa se é uma venda presencial, se é uma oferta via online, seja lá qual for o canal, nós queremos, desejamos encontrar oportunidades de dizer exatamente aquilo que a minha amiga disse agora. Poder de escolha. Nós priorizamos o poder de escolha. Eu preciso saber como é que eu quero viver a minha experiência, se eu quero ficar em hotel, em uma pousada, eu quero ficar num hostel, eu quero saber como é que eu quero viver a minha experiência naquele local, eu quero uma interação com aquele público, eu quero ter conhecimento, não o básico, não aquilo que é bom para a agência, mas bom para a gente, já que estamos nos deslocando para uma cultura diferente. Nós queremos clareza na hora da oferta. A gente brincou que os contratos precisam estar extremamente bem explicados, porque nós somos vítimas de muitos enganos. E a gente ainda brincou, porque eu falei uma frase lá que todo mundo riu muito, que era:
O tecido social formado pelos idosos está cansado de ser enganado. E aí todo mundo disse, porque essa é uma verdade. Então, nós dissemos que a gente quer clareza na hora da venda. Se eu quiser ir de trem, de ônibus, de avião, posso. Se eu desistir, o que acontece? Eu quero segurança, eu valorizo segurança nos meus passeios pela cidade. Vai ter um guia permanentemente acompanhando a gente? Se alguém, durante a viagem, adoecer, vai alguém que está, um acompanhante do grupo, se sacrificar e ficar a pessoa que está doente, porque no hotel não tem quem atenda a pessoa que está doente? É clareza. E se essas coisas estiverem claras, não importa, como disse a minha amiga também, pode ser um sistema, um aplicativo, um filtro. Nos hotéis, quando você vai fazer a escolha de um hotel, tem lá. Você quer ar-condicionado? Você quer internet? Você quer estacionamento? Por que não tem isso quando a gente está fazendo o nosso pedido e jogam para a gente um roteiro pronto e, se sair daquilo, você não compra, não é aquele valor? Tudo que a gente escuta é, mas aí aumenta o preço. Nós não estamos falando de preço. A gente está falando de valor, a gente está falando de experiência, a gente está falando de criar relacionamentos com uma empresa. Porque se eu gostar de uma empresa que me presta um bom serviço, eu crio relacionamento, eu não crio venda, eu não crio oferta. Obrigado, Márcia. Equipe Fênix sendo aqui representada. E agora nós temos a quarta equipe, Juntos Sonhamos Mais. Tem alguém da Juntos Sonhamos Mais? Então, a Juntos Sonhamos Mais, ela focou na questão de que a solução é ter que uma equipe de trabalho que entenda as necessidades e as expectativas do cliente 60+. Então, o que habitualmente acontece é que essa equipe da agência que oferece a empresa, ela não tem um entendimento daquela real população. Então, ela tenta, obviamente, dentro do conceito dela, passar um pacote ou passar opções que não são condizentes com as necessidades e expectativas desse público. Então, os requisitos do cliente precisam ser considerados. Mais uma vez, acessibilidade, tipos de dieta, esportes adequados, programas interativos, ou seja, conhecer o cliente. E ter um aplicativo para avaliar se as expectativas estão sendo atendidas e alinhar o que for necessário. A quinta equipe é a Silver Tour. Marina. Boa tarde a todas e todos. Bom, a persona do nosso estudo, assim, na realidade, foi um casal que resolveu viajar, só que não tinha recursos financeiros para comprar passagens aéreas, de fechar um pacote com uma pousada ou um hotel, e também não tinha condições para comer em restaurantes e etc., e fazer os passeios no local escolhido. Então, o nosso grupo resolveu enfocar a questão econômica, né? E, em cima disso, nós partimos de 2 princípios. Como podemos nos organizar financeiramente para as próximas viagens? Como as empresas de turismo podem contribuir para a viabilidade financeira para o público 60+ viajar? Então, em cima deste questionamento, a Dária vai falar de algumas sugestões que nós levantamos no nosso grupo. No caso, nós sugerimos 2 cartões. Um para descontos e o outro fidelidade, onde se acumularia milhas. Tá? E também um desenvolvimento de um aplicativo mais simplificado, com uma fonte maior, letras grandes, né? Para que o idoso faça tudo sozinho, porém, sempre tendo um apoio de um agente da operadora ou da agência, né? E com informações bem objetivas, porque às vezes muita história, e a gente se confunde. Tá, é isso.
Você se superou, tá vendo? Parabéns. Obrigada. Você foi ótimo. A equipe 6 foi a torcedores. Tem alguém da torcedores? Então, torcedores partiu do princípio de que é muito difícil encontrar viagens estruturadas para pacotes bem específicos e pequenos. Então, a Persona era uma delas que queria ver o campeonato, uma final de campeonato de futebol, e aí ela tentou organizar essa viagem para o campeonato de futebol, e ela não conseguiu encontrar um pacote já detalhado, ou seja, programado para aquela viagem. Então, ela não conseguiu passagens aéreas, hospedagem, e, além disso, a questão de você estar lá sozinha ou não sozinha. Então, a agência criaria um grupo com interesse, obviamente, comum, que era participar dessa final desse campeonato ou de algum evento específico, e ela encontraria aquele grupo de torcedores naquele local. Ou seja, ela iria para a final do campeonato, mas ela não estaria sozinha naquela final do campeonato. Ela estaria já com uma torcida organizada, que teria sido organizada previamente pela agência, baseado nesse interesse comum. Então, orientar o público 60+, desde as passagens, transportes, hotéis e ingressos, para viagens curtas, como exemplo, finais de campeonatos, ou isso aí pode ser expansivo para outros eventos similares. A 7ª equipe foi a Tour 60+. Alguém da Tour 60+? Então, a Tour 60+, partiu do pressuposto de que teria que ter um departamento também especializado para o público 60+, dentro das agências. Investir em treinamento dos profissionais para melhor qualidade e prestação dos seus serviços, investir em reconhecimento dos profissionais que atendem o público 60+ em campo e atenção para que o público tenha uma logística adequada, disponibilizando, inclusive, ajuda para questões de acessibilidade. E, por fim, essa equipe eu sei que está aí, desde a sua figura ilustre, que é a vovó Neuza. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho dessa nossa experiência do Ideaton. Foi muito gostoso e foi um aprendizado. Eu nunca tinha participado de um evento como esse e foi muito divertido e aprendi bastante. Então, quem nós pensamos na hora de dar sugestões para a agência de turismo? Pensamos naquelas pessoas que sempre planejaram e viajaram com pessoas que escolheram, para os locais também que escolheram, e fizeram sempre as suas escolhas na hora de viajar. Então, e que agora, por exemplo, o companheiro não está mais junto, não tem mais os amigos que estejam disponíveis para viajar na mesma época, mas que continuam tendo vontade de viajar e que gostariam de encontrar pessoas que pudessem compartilhar esse momento gostoso. Então, não é por acaso que os aplicativos de encontro fazem tanto sucesso. Então, a nossa proposta é que a agência tivesse um aplicativo ou no próprio site, fazer um local para que as pessoas pudessem colocar perfis, escolhendo destinos, contando o que elas gostariam de ter nessa viagem e falando um pouquinho de quem ela gostaria que estivesse junto com ela para fazer essa viagem. E aí a agência faria um cruzamento de informações, juntariam pessoas e convidariam para um encontro virtual que pudesse apresentar. Então, olha, são essas pessoas que mais ou menos tiveram... deu match, né? Bom, vamos ver se vai dar ou não. Então, as pessoas estariam se conhecendo, trocariam algumas ideias, tudo no virtual, e até aí ninguém ainda
compraria a viagem. A gente ia ter o direito de escolher. Deu match, nós vamos fechar o pacote. Se não deu, a gente fica esperando um novo grupo para a gente participar desse encontro virtual, para ver se a gente vai ter prazer ou não em conviver com essas pessoas durante alguns dias. Então, a nossa proposta foi essa. Eu acho que é importante essa customização, a gente ter essa possibilidade de não chegar na hora da viagem e ver com quem nós vamos compartilhar esses dias e essa viagem. Então, foi isso. Obrigada, uma graça. Eu só vou fazer uma exceção aqui, que a Neuza tem uma coisa a dizer, que é uma coisa rápida, e sobre viagem, porque a Neuza tem 92 para 93, 92. E Neuza, ela fez uma viagem há 10 anos atrás, que ela organizou a viagem de cabo a rabo. Ela fez... Gente, eu não estou brincando, né, Neuza? O livro deve ter isso. Ela mandou encadernar com todo o planejamento dela, feito antes e depois. Então, só compartilhe para você falar. O que é só importante? Complementar. Numa viagem, há 3 prazeres. O primeiro prazer é o planejamento. Esse planejamento bem feito e compartilhado é um prazer imenso, que ninguém deve deixar de fazer, mesmo porque é necessário. A própria viagem, que não preciso falar mais, porque isso cada um faz a sua. Mas, complementando, o terceiro prazer da viagem é o registro dessa viagem. O registro que se pode fazer durante a viagem com pequenos rascunhos e depois voltamos a vivenciar de novo toda a viagem com os detalhes que vão saindo da memória no registro e no livro que se faz da viagem. Então, o registro da viagem é o terceiro prazer que ela nos dá. Obrigado. E agora, pessoal, eu tenho o prazer de chamar aqui o Davi, da CVC, que foi o nosso patrocinador e permitiu com que acontecesse esse evento divino. Só quem esteve lá para saber que foi divino. Davi, é com você. Obrigado. Bom, gente, é um prazer estar aqui, né, representando a CVC. Sou da área de diversidade e inclusão, então é super importante que a gente olhe para essas questões, né, até em relação à experiência e jornada do nosso consumidor. A gente já olha para a jornada, né, dos nossos colaboradores e cada vez mais a gente tem dados, né, que as pessoas vão trabalhar até mais tarde. Então, como que a gente começa a pensar e refletir sobre esses processos? E aí, trazendo um pouco mais de dados da CVC, é um dos públicos, né, que mais consomem a nossa marca. O ticket médio é maior do que de família ou, né, pessoas mais jovens que estão viajando ali individualmente. Viajam mais do que, né, família de aproximadamente de 2 a 3 vezes ao ano. E é super importante a gente olhar para o futuro. Né? Então, né, várias pessoas aqui trouxeram, né, em relação à experiência, o que esperam dessa viagem. Toda viagem começa com um sonho. Né? A grande verdade é essa. E a gente espera que a gente tenha boas experiências e que nem a dona Neuza trouxe, né, tenha registros ali e que a gente consiga relembrar. Então, essa participação dentro desse fórum, né, várias pessoas pensando ali em conjunto, trazendo esse sentimento poroso, né, vários poros, apesar, né, de estar dentro de um grupo específico, mas cada um com sua subjetividade, trazendo suas experiências, narrativa de vida, foi super importante para a gente. Então a gente tem um trabalho daqui para frente que é concatenar todas essas informações, né, implementar, de fato, olhar, né, para esse público que mais consome. E outro ponto importante que eu quero trazer aqui, quando a gente pensa, né, em diversidade, a gente não está falando em trabalho exclusivo, né? A gente está falando em um trabalho inclusivo, porque quando a gente pensa em acessibilidade, equidade e inclusão, a gente está pensando no todo. Né? Então, quando eu faço qualquer trabalho pensando nesse público, eu estou fazendo um trabalho pensando em todas as pessoas. Bom, então quero agradecer as pessoas que participaram, Silane, o pessoal da Ativan, que foram, né, e são super parceiros da CVC. Né? A gente quer cada vez mais trabalhar com vocês. A gente chegou naquele momento... Sim.
Bom, gente, eu também tô com frio na barriga. Chegou o momento da gente mostrar aqui para vocês quais foram os vencedores das melhores ideias, né, que a gente elencou. Aliás, a gente não, né, foi elencado aí pelos próprios grupos. Então, houve uma apresentação que nem houve aqui, e aí os próprios grupos começaram a fazer a votação quais eram as melhores ideias. Então, vou começar aqui. Pode começar, Silane? Claro. Sim? Bom, então, em terceiro lugar, o grupo que apresentou a ideia que a gente super curtiu e que a gente quer continuar levando para frente em relação a processos, serviços na CVC, é o grupo Comfort Senior. Tem um representante aí? Não? Não vieram. O segundo lugar é o grupo Fênix. Parabéns, parabéns ao grupo. Desce para tirar uma foto. É isso. Sérgio. Cadê o doutor Egídio? Tá aqui? Por aqui? Não. Mas tem os representantes, tira foto junto com a gente. Foto. Registro. É uma fotógrafa profissional. Ela foi diretora da Rede Globo, gente. É cineasta. Márcia Ladeira. Aqui não dá bobeira. Parabéns. Mandou muito bem. Eu ganhei um sorteio. Bom, a Márcia, né? Márcia é super sortuda, ganhou 2 vezes. Bom, em primeiro lugar... E aí, Si? Olha, eu tô com frio na barriga. E vocês? Não? Estão com uma carinha? Na expectativa, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, quem ganhou foi o time, a equipe Silver Tour. Aê! Parabéns. Obrigada. Márcia. Olha, uma Márcia Ladeira da TV Globo. Olha, todo dia. Parabéns. Da Rede Globo, olha aí, Márcia. Márcia Ladeira. Segue ela. Bom, só dando um recado aqui. Que delícia. Olha que bom isso. Delícia. Bom. Tá. Delícia demais mesmo, né? Último e não parou por aí, né? Não, não parou por aí. Conte mais. No dia que a gente, enfim, no dia 24, durante essa maratona de ideias, a gente sorteou também 6 pares de ingressos para o Circo de Solé. Então, os participantes que foram sorteados, que a gente já sinalizou lá, por favor, me procurem agora na saída, tá bom? A gente vai finalizar aqui, mas aí vocês podem me procurar. Exato. Ou vão lá no nosso estande. Tem um bis esperando vocês lá, tá? Vocês vão até lá. Só um minutinho, peraí. Não, pera um pouquinho. Não, aí, deixa eu só falar uma coisinha aqui, que a gente deixou essa tela. Você quer falar essa tela? Tá. Eu vou deixar com o Sérgio para falar essa tela. Tá aqui, obrigado. Bom, eu queria agradecer não só a todo mundo que participou, claro, tá? Mas eu queria agradecer muito especialmente a Hackathon Brasil, que está lá em cima, que sem eles nós não teríamos uma equipe especializada. Uma salva de palmas para eles, que foram muito legais. Gerenciaram super bem, vão ser nossos parceiros nos próximos ideatons que nós vamos fazer. A Imply Eventos, que cuidou de todo o receptivo, de tudo, almoço, tudo. Então, obrigadíssimo, tá? E temos aí o Inova HC, que também nos recebeu num auditório espetacular. Trabalho 60 mais, que eu gostaria de chamar o Ari. Aqui o Ari vai falar 30 segundos, só para dar um alô. Sei que o nosso tempo já terminou. Ari, você não quer falar, também não tem problema, mas acho que você deveria dizer, assim, Trabalho 60 mais foi um dos grupos que forneceu, né, a matéria-prima, que somos nós, né, para que nós pudéssemos também emitir o que nós queremos, né, o que nós queremos e desejamos. E tivemos ainda o Waging,
né? O Aging é uma instituição que vocês podem lá no nosso stand saber um pouco mais, uma instituição internacional, está aí em 31 países. Temos aqui várias embaixadas do Aging, temos aqui a embaixadora do Rio de Janeiro, que veio nos prestigiar, Henriette Krutmann, que está aqui com a diretora, que é Debbie também, que está aqui, né? Veio aqui nos dar o apoio. Muito obrigado a presença de vocês, vieram lá do Rio de Janeiro. Márcia Ladeira, também, que está aqui, nossa fotógrafa Rede Globo. E, enfim, agora você fala aí o que é o Trabalho 60+, convida todo mundo para trabalhar. Vai, de graça, né? 30 segundos? 30 15. segundos, vai. Bom, vamos lá, eu sei. O Trabalho 60+, pessoal, é um grupo que nasceu há 5 anos e meio. Você não vai contar a história toda. Não, mas é importante. Desde que nasceu até 65 anos. E o diferencial nosso é que a gente vem se reunindo todas as semanas há 5 anos e meio. Então, a gente fazia reuniões presenciais na Vila Mariana durante 2 anos e pouco. E agora, no Zoom, a gente fez já umas 1.200, 1.500 reuniões no Zoom. Porque a gente tem uma reunião principal toda segunda-feira de manhã, e mais uns 10 grupos de atividades variadas. É um grupo, alguém aqui falou em protagonismo, roubou minha fala, porque é um grupo que estimula que a pessoa seja ela mesma e faça o que ela quiser, aquilo que ela nunca conseguiu fazer na vida dela. Então, ela vem, propõe projetos, ideias, todo mundo colabora, é um grupo muito brincalhão, de bom humor, e a gente tem muitas iniciativas bacanas, e só participando, é um grupo meio ousado em algumas coisas, vibrante, né? E a gente sempre conviveu com diferenças, porque, como já foi dito aqui hoje, 60+ não é uma categoria única, né? Cada um é um, e a gente está indo bem, Bom, e quem quiser saber do Trabalho 60+, procura no Facebook, né? Bom, vocês têm lá o Facebook 60+, então, né, Temos o Facebook, Instagram, e agora, depois de todos esses anos, nós vamos ter um novíssimo site em outubro. Beleza. Obrigado, pessoal. Vamos. Obrigada. Imagina. Eu quero agradecer muito ao Sérgio e seus convidados. Obrigada. Obrigada, longevidade.